Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre economia. Entenda as medidas econômicas propostas pelo ministro Paulo Guedes. Sobre esse assunto tão importante, a gente conversa hoje com o senador Major Olímpio. Boa noite, senador. Seja muito bem-vindo ao ND. Como é que vai? Muito boa noite. Para mim é um motivo de satisfação poder prestar contas. Eu que sou subrelator da reforma tributária, estou acompanhando o desenrolar das atividades e de necessidades adotadas no campo da economia pelo ministro Paulo Guedes, pelo governo, logicamente, e as nossas ações no Congresso. Então vamos começar, senador, falando exatamente isso. O senhor, enquanto subrelator, o que espera dessas discussões da reforma? O que já foi encaminhado pelo ministro Paulo Guedes? Como é que está essa situação? Bom, eu esperava que o governo, através do ministro Paulo Guedes, mandasse um projeto completo de reforma tributária. E acabou sendo enviado um projeto mais tímido, eu diria, em que se faz uma unificação da PIS e COFINS. Logicamente, isso vai agilizar e facilitar muita coisa, estabelece uma alíquota padrão de 25% para a Zona Franca de Manaus, mas muito tímido em relação à amplitude de uma reforma tributária. Eu devo dizer para as pessoas que existem duas propostas de emenda constitucional tramitando hoje. Uma originária da Câmara e uma outra originária do Senado, a PEC 45 e a PEC 110. Eu, particularmente, esperava que o governo fosse mandar também uma PEC, uma proposta de emenda constitucional bastante ampla. E foi esse pedacinho só. Uma promessa do ministro de mandar 15 dias depois, que já não se confirmou, que foi na semana passada, uma outra fatia que fosse tratar de imposto de renda sobre pessoa física e pessoa jurídica. Depois, uma terceira fase, falando sobre desoneração da folha, o IPI, o Imposto sobre Produto Industrializado, e, eventualmente, uma quarta fase com alíquota, que está sendo chamada comumente aí de CPMF, ou nova CPMF, uma alíquota sobre as operações eletrônicas, inclusive o saques. Mas eu vi, ficou pequeno o papel do governo, a apresentação das propostas, isso atrapalha bastante, porque não dá para fazer uma reforma tributária sem ter as possibilidades dos cálculos e as simulações que só o governo, a Receita Federal, tem condição de fazer. Então, foi bastante tímida essa primeira fase. Agora, senador, essa fragmentação colocada, então, pelo ministro Paulo Guedes, será que não foi uma forma de tentar ir passando aos pouquinhos? Se fosse já colocado o pacote inteiro, o senhor acha que passaria? Olha, mas não tem jeito de você ir passando aos pouquinhos, não dá para você fatiar. Porque, como eu disse, se a Câmara tem um processo completo, o Senado tem um processo completo, politicamente, o Senado e a Câmara não vão jogar fora os seus conteúdos, vai pegando fatiadinho do governo e sem saber se virão as próximas fases. Isso acaba sendo um parto de girafa, né? Porque na hora que vem as pernas, enrosca o pescoço. Não tem jeito. Nós temos o chamado manicômio tributário, que é uma coisa de louco mesmo. Vocês imaginem, nós temos alíquotas de imposto sobre serviço, que é um imposto municipal. Você tem quase 5.700 municípios, você tem alíquotas diferentes, você tem portarias municipais. Aí você vê o ICMS do Estado e mais uma série de tributos estaduais. E você tem mais de 100 tributos, se você colocar as variações em relação a tributos federais. Se você não colocar isso tudo para discutir e estabelecer os parâmetros mínimos, não vai dar certo. Lamentavelmente, o ministro Paulo Guedes ele conhece muito de economia, mas a interlocução política do governo foi péssima em relação a isso e a estratégia pior ainda.
O senhor tocou num ponto que seria a desoneração da folha de pagamento, é um dos pontos discutidos agora pelo governo. Esse não é o único ponto que Paulo Guedes cita uma contrapartida. Ele fala sobre a criação de um imposto para desonerar a folha. Isso o senhor entende que atende o anseio da população? O senhor acha que isso de alguma forma vai favorecer o trabalhador? Olha, a CPMF, ela existiu durante um período que ela foi criada justamente para gerar recursos para a saúde. Acabou não sendo recurso para a saúde, a população se sentiu enganada naquele momento com a CPMF, né? Houve uma campanha toda de satanização da CPMF, até que houve a extinção dela. Agora o governo está dizendo, olha, não é CPMF, mas é o que a gente diz. Ele tem boca de jacaré, tem os dentes de jacaré, tem o couro de jacaré, tem o bafo de jacaré, mas o governo está dizendo, não é jacaré. Eu não sou contrário a nós termos uma alíquota nas transações. O que não pode é nessa cadeia o pobre acabar pagando mais imposto ainda. Né? É isso que é bastante problemático. Tanto que eu apresentei uma alternativa, que é uma desoneração programada na folha de pagamentos, de tal forma que quem mais emprega e quem paga melhor, paga menos tributos ou encargos sobre a folha, que é para estimular a contratação. Nós vamos ter uma dificuldade muito grande da população brasileira entender, e aí cada deputado e cada senador tem que prestar contas aos seus eleitores, de o cidadão se sentir mais tributado. E dependendo de como venha, né, o Paulo Guedes e algumas pessoas estão falando que vai ser uma alíquota de 0,2, mas também não mostra quais foram as simulações que foram feitas pela Receita Federal, que 0,2% nas alíquotas em cada operação, ele vai gerar recursos de tal ordem que nós não vamos ter mais que, as empresas não vão ter que arcar com mais nada que vá onerar encargos na folha de pagamento. Então, nós estamos falando aí que nós vamos precisar gerar 500 bilhões de reais para garantir essa seguridade previdenciária, seguridade social, né? E nós ficamos desconfiados. Eu sou subrelator, estou pedindo, pelo amor de Deus, ministro, pelo amor de Deus, a Receita Federal, me dê os números que vão me dar segurança que vai ser efetivo. E como eu sei que o governo não tem essas simulações ainda, nós não podemos votar uma coisa no eu acho, dessa importância. Porque nós acabamos de fazer uma reforma da Previdência. Reforma da Previdência, ela foi feita com base... da onde vem os recursos hoje para custear a Previdência? Então, de repente, se você disser não vai, nós vamos tirar a desoneração para todas as áreas da folha de pagamento, você vai ter que explicar da onde vem o dinheiro. Né? E nós precisamos mostrar isso para a população com muita transparência. Hoje, nós estamos fazendo as audiências públicas, o Paulo Guedes e a sua equipe foram recebidos por nós numa audiência pública. Semana passada, os secretários de Fazenda dos estados, nós vamos ter os representantes dos municípios, das entidades. Nós estamos avançando com a discussão, mas ainda não temos amadurecido os dados e as simulações, porque o que nós não queremos deixar, o que o brasileiro não aguenta mais pagar mais imposto do que já paga. Tem muita gente que não paga nada. O sonegador, nós temos que fechar as válvulas. Essas desonerações que nós temos, essas anistias fiscais que os estados fazem, que a União faz, que os municípios fazem, isso gera um buraco muito grande para o país. Nós temos que mostrar de onde nós vamos tirar os recursos para isso. A gente vai para um rápido... a gente fazer... Só o projeto que está apresentado pelo governo, por enquanto,
ele está aumentando muito a tributação para a área de serviço. E o próprio governo diz, fica tranquilo que quem vai pagar a conta dessa diferença é no final da cadeia econômica. Quem está no final da cadeia econômica? O povão, o senhor Zé, a dona Maria. Então, por isso é que nós estamos reticentes nesse momento. Nós precisamos andar, vamos tentar votar, precisamos tentar votar esse ano, mas tem as eleições municipais aí. Só que nós não podemos fazer nada na pressa que piore para o povo brasileiro. Por que fazer uma reforma? Porque você tem que simplificar, você tem que otimizar, você tem que facilitar a vida daqueles que são contribuintes, daqueles que estão pagando. Então, você não pode piorar a vida das pessoas. Vamos para um rápido intervalo e, na sequência, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa desoneração da folha de pagamento. É só um minutinho, não sai daí, a gente volta já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é economia. Entenda as medidas econômicas propostas pelo ministro Paulo Guedes. Sobre esse assunto a gente está conversando então com o senador do PSL, Major Olímpio. Major, só para a gente finalizar essa questão da desoneração da folha de pagamento, senador, eu gostaria de entender alguns pontos. O primeiro é o seguinte, imaginando essa desoneração de 20% que se fala, né, da folha de pagamento, o dinheiro que hoje é recolhido, ele vai precisar sair de algum outro lugar. Seria criado, então, um novo imposto? Olha, não é questão de criar mais um imposto. O próprio presidente Jair Bolsonaro, como todos nós, já temos uma definição. Não vai se criar um novo tributo. O que você pode é criar um tributo que vá substituir tantos outros. Então, você pega, por exemplo, a PEC 45 da Câmara, ela está acabando, unificando 5 tributos. A PEC 110 do Senado está unificando 9 tributos. Então, não é criar mais um. E é isso que nós precisamos deixar muito claro com o governo. Não é você falar, esses 20% que hoje são os encargos, que não são sobre a receita bruta, quando é sobre a receita bruta, eles significam uma diferença de 7,5% a 8%. Só que isso aí, se mal colocado, você imagina, você vai acabar com todas as escolas particulares do Brasil, da creche ao pós-doutorado na universidade, porque você vai ter um crescimento enorme dos custos sobre educação, sobre a saúde privada, né, sobre o serviço de toda a ordem. Então, é isso que nós estamos querendo de forma muito simples e que a gente tem pedido para o governo. Mostra para a gente as simulações. Olha, nós vamos botar uma alíquota de 0,2%, mas quem vai pagar por ela? E você não pode criar um sistema que as pessoas que até ganham menos, mas têm que fazer operações. Você faz um saque, você usa o cartão. Cada vez que você fizer qualquer operação eletrônica, ele vai tomar 0,2% de você aí. Isso, o impacto para as grandes empresas, às vezes, ou para as pessoas mais ricas, proporcionalmente vai ser menor do que vai ser para quem está na base da pirâmide. A pessoa, ela é isenta do pagamento de imposto de renda de pessoa física. Ué, essa pessoa come. Essa pessoa tem que andar no transporte público. Essa pessoa tem que viver. Então, todas as operações, é isso que nós estamos querendo, chegar num encontro de contas. Enquanto nós não tivermos a apresentação das propostas, porque o governo não mandou a proposta. O Paulo Guedes simplesmente, ele e a equipe, tem falado com a imprensa da possibilidade. E esse 0,2% é possibilidade. Não veio o projeto. Por isso que eu estou dizendo, não dá para a gente ir tentando votar picadinho o projeto, porque como é que nós vamos aumentar, fazer agora, aumentando a PIS e o COFINS, porque na hora que somou a PIS e o COFINS agora no projeto do governo, quem paga 3,65% de PIS e COFINS
algumas áreas de serviço, vão pagar 12%. Quem paga 9,25% vai pagar 12%. Banco que paga 4,65% vai pagar 5,8%. Vocês veem só, banco que é a atividade mais lucrativa disparadamente no Brasil. Está subindo, mas está subindo um pouquinho, de 4,65 para 5,8. Não dá nem metade do que vai pagar o cidadão. É um dos casos desse que o senhor... Quem vai pagar no final da cadeia é a população. Então, nós não vamos permitir, eu estou dizendo, nós, Congresso Nacional, que nós não tenhamos as simulações plenas e a certeza para que o cidadão sinta: não estou pagando mais imposto. Primeiro, que não aguenta. Segundo ponto, você faz a simplificação e também tem que fazer, do outro lado da cadeia, o uso melhor dos recursos. Porque não adianta tentar fazer, e isso de fazer aos pedacinhos, como o governo quis fazer, você não vai terminar nunca isso. Porque não dá para acreditar. Como é que eu vou votar agora aumentando para 12% a PIS e COFINS, esperando uma terceira fase lá onde possa desonerar a folha de pagamento? E se não acontece? E se fica só com o aumento de impostos dessa primeira fase do governo? Não dá para fazer desse jeito. O senhor mencionou algumas empresas, né, com 3,4% que pagariam 12%. Esse é o caso, por exemplo, de alguns laboratórios médicos, e aí realmente quem acaba pagando o final da conta é quem o senhor falou, né? É o Zé, é a Maria, é a Joana, principalmente nesse momento de pandemia, quando esse tipo de serviço está sendo muito utilizado, né, senador? Sem a menor dúvida, gente. A primeira coisa... vai fazer agora o governo e o Congresso com o Jair Bolsonaro o sonho que era da esquerda brasileira, de acabar com o ensino privado e com a saúde privada. Mas ele sonhava acabar com isso aí, dizendo: nós vamos ter uma saúde pública e um ensino público tão bom que não precisa do ensino privado. Primeiro, não é uma realidade no nosso país. Sim. Nós já estamos vendo agora, com o desemprego por conta da pandemia, muita gente está tirando o filho da creche privada e não tem lugar na creche pública. Já pensou se fecharem literalmente todas as creches, todas as escolas, todas as universidades privadas? Nós não conseguimos absorver isso na área pública, assim mesmo como na saúde. Nós temos 38 milhões de brasileiros que pagam por saúde privada. Dá para você pegar esses 38 milhões de brasileiros e colocar na saúde pública agora? O SUS vai conseguir absorver? De jeito nenhum, nós vamos ter uma catástrofe. Então, daí o cuidado. Nós não podemos aumentar imposto de jeito nenhum. Okay, a gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente fala um pouquinho mais sobre medidas econômicas no Brasil. Não sai daí, um minutinho. Eu volto já já. O ND está de volta. Nosso assunto de hoje são as medidas econômicas propostas pelo ministro Paulo Guedes, e quem está fazendo essa análise com a gente hoje é o senador do PSL, Major Olímpio. Senador, a gente está falando sobre a reforma tributária e muitos analistas dizem, então, que o presidente Jair Bolsonaro começa a fazer campanha, o que lhe força a se afastar um pouco da real política econômica do Paulo Guedes. O movimento do presidente acaba preocupando o Congresso, e já aproveito para perguntar: Bolsonaro volta para o PSL? Bom, eu espero que Bolsonaro não volte para o PSL, mas preocupa, sim, todo o Congresso, preocupa muito todos os segmentos da economia, esse distanciamento do Bolsonaro com o seu posto Ipiranga, o Paulo Guedes. Paulo Guedes tem sido o grande avalista para o mercado do exterior e aqui o mercado interno nosso em relação à política econômica. Se o presidente partir para ações de populismo, que são contrários à austeridade fiscal, a gastar aquilo que é possível, a seguir as metas fiscais, nós poderemos ter um colapso logo ali na frente.
Então, é preocupante, sim. Eu torço para que o presidente continue a prestar atenção e a fazer o que o seu posto Ipiranga, Paulo Guedes, está dizendo. Agora, com relação à política partidária, eu manifesto abertamente que, por mim e por muita gente do PSL, o Bolsonaro não é mais bem-vindo no PSL, mas quem vai decidir isso é a Executiva Nacional. Só para finalizar de vez, então, senador, ficou um ressentimento em relação ao presidente? Olha, a pior coisa do mundo é você ser atacado por amigo. Você perder a amizade é a pior coisa do mundo. O presidente saiu me esculhambando porque eu queria fazer o certo, eu queria abrir uma CPI do Supremo Tribunal Federal, eu queria o impeachment do presidente do Supremo, e ele, por acordos com o Supremo para defender familiares, partiu de pau para cima de mim e eu não tenho forças para brigar com o presidente. Daí o distanciamento e a tristeza. Ok, então. Senador Major Olímpio, muito obrigada pela sua atenção, pelas suas informações. Sucesso aí. Que venha uma reforma justa para o Brasil. Muito obrigada. Sem pagar mais impostos. É isso que a gente espera. Obrigada, senador. Sucesso para o senhor. Uma boa noite. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. A gente se vê. Até mais.